Olá, pessoas! Nesse capítulo a gente vai estar analisando uma edição que celebrava os 7 anos da G Magazine. Quando eu criei o canal, que foi uma coisa tão pequena, para lidar com um problema de autoimagem meu, para me sentir de alguma forma mais útil para a comunidade LGBT, eu nunca pensei que a gente ia acabar, eu e o Rafa, ia acabar fazendo uma coisa tão significativa quanto que a gente vai conseguir mostrar para vocês nesse capítulo. Que uma das pessoas que mais inspirou a gente em toda a leitura de Magazine foi o João Silvério Trevisan. Com toda a sua representatividade, sua importância na história da comunidade LGBT, em tudo que ele construiu através das suas lutas, com diversos aliados também, né? Mas a gente criou o canal de forma tão despretensiosa para falar sobre uma coisa que se tornou um hobby pra gente, que de certa forma ensinou tanto pra gente, e os textos do Trevisan fazem uma parte, tipo assim, grandiosa de toda esse conhecimento e o quanto que a gente acabou enriquecendo a nossa cultura a respeito da comunidade LGBT, que eu nunca imaginei que a gente fosse chegar nesse patamar de conseguir trazer para vocês aqui uma entrevista com o próprio João Silvério. Então, aguarda aí que no capítulo dessa semana vai ter 5 perguntas do Rafa com o João Silvério Trevisan. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu já fiz aqui no canal. Editar o vídeo, porque quem faz essa parte é o Rafa, não sou eu que entro em contato com as pessoas, porque é um segmento dele dentro do canal. Mas quem edita os vídeos sou eu. E eu admito que certos momentos do vídeo, até mesmo mais pro final, nas últimas perguntas, eu cheguei a me emocionar, mesmo com a fala dele, porque mostra como é importante a gente manter vivo na nossa memória, na memória da sociedade, a vida dessas pessoas, a importância que elas têm para que a gente possa ter os privilégios e os direitos que a gente tem hoje em dia como sociedade, como comunidade LGBT. Então eu espero que vocês possam ficar aqui com a gente. O capítulo está um pouquinho longo porque realmente foi muito rica essas 5 perguntas e é tanto conhecimento, é tão maravilhoso, tá deliciosa a entrevista. Então eu espero que vocês esperem aqui com a gente porque vale muito a pena. Eu só queria pedir que antes de vocês começarem a ver o vídeo, desce aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações que ó, tá valendo a pena, hein? Vamos lá? Projeto Diário Visual hoje em questão, capítulo 82. Temos motivos para celebrar? Na edição 84 de setembro de 2004, a G celebrava 7 anos de existência no auge da sua história, vendo muitas circunstâncias mudarem socialmente através da persistência de quem tanto lutou em prol das causas da comunidade. O que muitos parecem entender é que conquistas e motivos para celebrar não são sinônimos de fim de lutas. No Olho, Trevisan falava sobre o vitimismo e a cultura da reclamação, quando muitos, além de não saírem de suas zonas de conforto, ainda se sentem no direito de cobrar que outras pessoas o façam por elas. Por que não acabar com o vitimismo paralisante e assumir sua própria vida, seu desejo, sua luta? Faria bem a todos, e certamente permitiria que o amor circulasse melhor na depauperada comunidade homossexual, nossa família de fato e de direito. Agora, aproveitando que a gente já está falando de Trevisan, fica aqui comigo que vão entrar as 5 perguntas do Rafa com ele. E olha, eu espero que vocês se deliciem tanto quanto foi pra gente. E olha, tem muito momento emocionante nessa entrevista. Então fica aí que vale a pena. Olá, pessoas. Bem-vindo a mais um 5 Perguntas do Rafa. E hoje acho que o mais especial que esse quadro já vai alcançar. A gente vai falar com o incrível, o incomparável João Silvério Trevisan. O Trevisan é nascido em Ribeirão Bonito, São Paulo. Ele é um escritor, jornalista, diretor, autor de mais de 10 livros, entre eles o famosíssimo Devasso no Paraíso, que quem não leu, eu obrigo, indico, tem que ler. E também o recente lançamento da versão ampliada do 6 Balas num Buraco Só, numa revisão atual sobre a crise do masculino. A influência do Trevisan na luta pelos direitos e pela igualdade da comunidade LGBTQIA+, transcende o tempo e as fronteiras até mesmo do nosso país, visto que o trabalho dele tem traduções em diversos idiomas, como espanhol, inglês ou alemão. Então hoje é uma honra aqui por canal de Em Questão fazer as 5 perguntas do Rafa para um dos maiores ícones da comunidade gay do Brasil, que é o João Silvério. João, bem-vindo ao canal, muito obrigado por ter aceitado participar. Boa noite a você, boa noite a quem vai nos ouvir e ver.
e fico feliz de estar aqui com a possibilidade de conversar mais um pouquinho com as pessoas e ter a possibilidade de interlocução que é fundamental para quem pensa, escreve e reflete sobre a realidade que está no nosso entorno. Perfeito. João, pronto para começar as 5 perguntas? Claro, claro. Então vamos lá. Primeira pergunta. João, conta pra gente. Como é que se iniciou a sua colaboração com a G Magazine? Você sabe que eu não consigo lembrar, eu não conseguiria lembrar como é que se iniciou. Eu estava trabalhando, eu estava participando da Sui Generis, na verdade. Era uma revista do Rio de Janeiro, uma revista muito bonita, mas que tinha muita dificuldade financeira e, enfim, acabou se desfazendo logo, não é? E eu não sei se por conta do meu trabalho na Sui Generis, eu acabei sendo convidado para integrar o grupo da G Magazine. Para ser bem franco, eu estava naquele período buscando insistentemente um espaço para poder escrever. E os espaços que eu encontrava, ou seja, eu não encontrava espaços, eu recebia negativas de todos os tipos. Era uma coisa muito sufocante. Então, na verdade, foi um pouco o que me sobrou, foi quem me aceitou, não é? Foi a imprensa, a mídia dedicada ao público LGBT, no caso, especialmente ao público gay, não é? Então, eu acho que, em princípio, a coisa se articulou mais ou menos dessa maneira, eu acredito. Eu levei muito a sério isso. Quando a G começou a perceber a repercussão que meus artigos estavam tendo, eu, inclusive, tive mais espaço, porque a Sui Generis era muito generosa com relação ao espaço. Então, eu podia realmente me esbaldar e não tinha esse problema que eu acho, o maior problema de qualquer colunista, é caber no espaço da coluna. Porque você tem que cortar, e é a pior parte do negócio. Você demora muito mais tempo para cortar do que para escrever. Você enxugar é realmente uma arte. E eu não sou muito talentoso nessa arte de escrever muito enxugado, não é? E, então, eles me receberam com muito, na G Magazine, com muito entusiasmo. Quando começaram a perceber, eu era, de fato, um dos mais lidos, e houve um determinado momento em que a Ana Maria Fadigas, a diretora e dona da G Magazine, várias vezes me avisava: João, você é o autor mais lido e que mais recebe cartas na G Magazine. Então, isso era, para mim, alguma coisa muito gratificante, não é? E aí, o que é que eu fazia? Eu fiz o que eu sempre julguei importante fazer. Eu fazia uma reflexão visando encorpar, visando provocar a consciência política da comunidade LGBT, que até aquele momento era extremamente baixa, e eu me refiro à consciência, inclusive, dos seus direitos. Era muito pequena a parcela de LGBTs que, de fato, lutavam pelos seus direitos. Então, eu brigava com isso, mas chegava até o ponto de brigar, inclusive, com os próprios cacuetes da comunidade e os problemas da comunidade. Eu não tinha nenhum receio em fazer isso. Eu cheguei a receber cartas ofensivas, inclusive, porque eu fazia críticas, não é, a coisas que eu via na comunidade, e era a minha comunidade. Então, eu não tinha nenhum receio em fazer essa crítica. Eu não estava extrapolando, eu não estava fazendo corporativismo, não. Eu estava sendo muito honesto, muito sincero com essa comunidade da qual eu partilhava, não é? Perfeito. E com certeza a sua coluna mudou muitas vidas, João. Foi maravilhoso o seu trabalho. Devo dizer só mais uma coisinha. Claro. Espero que brevemente, deveria ser mais brevemente do que eu estou conseguindo, saia uma antologia com as minhas colunas, não apenas da G Magazine, mas também da
da Sui Generis e outros locais onde eu colaborei com discussões sobre temática LGBT. Deve sair pela editora O Sexo da Palavra, uma editora de Minas Gerais. É um pessoal muito cuidadoso nas edições e acho que eu estou dando isso para você em primeira mão. Nossa, que legal! E olha só, você acabou de adiantar a próxima pergunta. Muitos dos telespectadores aqui do canal têm a curiosidade de saber se você já pensou em lançar todos os seus artigos da G como um compilado em livro. Então, vai rolar, gente. Pois é, vai com um plus que vem desde os artigos do jornal Lampião da Esquina, que eu vou incluir aí, e todas as outras matérias que eu escrevi com temática LGBT. É um pouco complicado e vai ser enorme, porque o que eu tenho de arquivos no computador, de textos escritos na mídia, é muito grande. E desses textos, uma boa parte é de temática LGBT. E são esses textos que eu vou selecionar para essa antologia. Na verdade, nem vai ser... enfim, eu posso chamar de antologia, mas é um livro abarcando todo esse espaço, não é, LGBT da minha produção. Nossa, João, isso aí, vou querer uma cópia autografada, hein? Tá bom. A próxima pergunta, então. Na sua recente versão ampliada do Seis Balas num Buraco Só, você traz novos elementos para a discussão do masculino? Como foi fazer essa nova versão? Essa nova versão está aqui, ó. Olha que linda! É um livraço, ficou bem grande, porque olha aqui, em comparação com a minha cara, é maior do que a minha cara, que já é uma carona. É uma edição muito bonita, acabou de sair, não é agora no começo de novembro, e ela me tomou mais tempo do que a primeira edição, porque foi muito complicado agora com a internet. Complicado é a maneira de dizer. Na verdade, a internet me facilitou muito a vida. Mas para um pesquisador, quando você tem possibilidade de fazer pesquisa, aquilo que você pode resumir em um dia de pesquisa, você acaba estendendo para um mês. É uma piração. Você sabe disso. A pesquisa não acaba nunca. E aí, quando você, de repente, está discutindo, como no livro eu discuti, a questão da cultura do estupro, não é? Você tem condições de chegar até um jornal na Índia, através da internet. Então, um jornal em inglês na Índia, você vai, em loco, verificar como a Índia é hoje o país expoente em função da cultura do estupro. A questão do estupro na Índia é uma coisa espantosa. Enfim, esse é um dos temas que eu abordo, que eu abordei na primeira edição, mas estendi muito agora, não é? E o que aconteceu é que eu encontrei uma quantidade muito grande de novas pesquisas. Então, isso me tomou todo o período da pandemia, da quarentena relacionada com a pandemia, ou seja, foi o ano passado até maio deste ano, quase um ano e meio só de escrita. E chegou uma hora que a minha editora me deu um tranco. Olha, tem que entregar até o dia 30 de maio, senão não vai sair este ano. 31 de maio. Aí eu enlouqueci, consegui mandar 31 de maio, mas continuei trabalhando porque tinha vários outros acréscimos a serem feitos, não é? Então, na verdade, eu trabalhei quase 2 anos nessa nova edição. Foi muito providencial, porque eu estava com o tempo disponível por conta da quarentena, eu fiz uma quarentena rigorosa, tomei todos os cuidados possíveis, não é? E, ao mesmo tempo, eu alimentei a quarentena com alguma coisa muito séria para mim. Eu estava muito voltado para uma construção que me interessava, não é? E me gratificava imensamente. Então, ao lado da ansiedade em aprontar o livro, que foi muito grande, eu dormia mal, eu tinha pesadelos, medo de que não conseguisse terminar a tempo, etc., eu entreguei o livro e eu tenho uma gerente editorial, a Daniela Duarte, na Objetiva, que é uma pessoa maravilhosa. Já fiz o Devassos no Paraíso com ela. Ela é uma
imensa parceira, ela acredita muito na minha obra, no meu trabalho, então ela me deu toda a força, não é? Mesmo quando eu estava muito desesperado, eu mandava uma mensagem para ela e ela me tranquilizava. Então, foi muito importante. Eu incluí vários capítulos novos, intensos. Eu incluí um capítulo inteiro sobre a relação. Bem, eu não sei se o seu público conhece Seis Balas no Buraco Só. É um livro em que eu analiso a crise do masculino. Foi publicada a primeira edição em 1998, quando pouco se falava da crise do masculino. E o que é que eu entendo por crise do masculino? São os problemas que o masculino tem no seu próprio DNA. Porque, basicamente, o gênero masculino é assombrado pelo fantasma da castração. Não é? É claro que isso, sobretudo, repercute, sobretudo, quando se fala do masculino tóxico. E é aí que entra a crise do masculino. Porque o masculino sobrevive brandindo o seu pinto. Aí ele acha que é o máximo, é o falo. Ele confunde pinto com falo. E falo é uma coisa que qualquer ser humano tem, porque é um componente da psique humana. Não é? E para o masculino, o seu falo, em comparação com a mulher, é aquilo que o torna diferente da mulher. Então ele se define não por uma afirmação, mas por uma negação. Ele é masculino porque ele não é feminino. Ele é masculino em comparação a quem não tem pinto. Não é? Então, é muito doentia a relação do masculino com o seu próprio pênis, não é? Porque ele transforma o pênis numa fantasia para comprovar a sua importância e a sua força e a sua virilidade, que são fantasias. Não é? Porque essa que o homem não pode chorar, essa que o homem tem que ser durão, essa que o homem tem que ser o comedor de mulher, e essa que o homem tem que oprimir tudo que é diferente dele, são fantasias e fantasias perigosíssimas que criaram problemas imensos nas nossas sociedades e na própria civilização cristã. Não é? Quando eu coloquei um capítulo novo sobre o cristianismo, eu fui até o começo do cristianismo, não é, com Constantino no século IV, para mostrar como o cristianismo já nasceu, não é, em conluio com o masculino. Não é? Então, o masculino alimentou a cristandade e a cristandade alimentou o masculino. Não é? E hoje nós estamos colhendo os frutos dessa crise. Não é? E por isso eu incluí, então, um capítulo sobre o bolsonarismo, que é o máximo da crise do masculino. Todos os problemas da crise do masculino estão presentes no governo Bolsonaro e no bolsonarismo, que são referências que se apresentam como reação ao fato de estarem se sentindo acuadas. Não é? Hoje existem muitas forças anti-hegemônicas que estão contestando o poder desmesurado e injusto do masculino tóxico, e aí o masculino tóxico reage atacando tudo aquilo que está tentando colocar um equilíbrio nessa balança. Eu espero que o livro possa oferecer muitos subsídios, porque, inclusive, para a comunidade LGBT, que está intrinsecamente presente no livro como uma dessas forças hegemônicas contra o masculino tóxico, porque ela é atacada diretamente e cotidianamente pelo masculino tóxico, não é? Eu espero que ela possa ler o livro, porque o livro funciona mais ou menos como um background, como um fundo para Devassos no Paraíso. Não é? É uma espécie de bastidor dos Devassos no Paraíso. Como se fosse um prefácio, então, do Devassos. João, e quem quiser os Seis Balas do Buraco Só, acha ele aonde? Acha facilmente nas livrarias, ele já está bem visível, ele está muito bem divulgado, inclusive nas livrarias virtuais, não é? Nessas plataformas de vendas virtuais, ele já está muito disponível. Perfeito. Pessoal, eu fiz um lançamento segunda-feira, agora virtual, e devo fazer
com o tempo, alguns lançamentos presenciais. Estou esperando a questão toda da pandemia chegar num equilíbrio sustentável. Perfeito. João, nossa quarta pergunta. Baseado na sua vivência e todo o seu conhecimento, você acredita que a comunidade LGBT do Brasil ruma para um cenário melhor ou a gente está voltando a enfrentar cada vez mais resistência? Olha, eu não tenho a menor dúvida que nós tivemos um avanço extraordinário. E já não vou me referir aos avanços legais, por exemplo, não é? Por quê? Porque eles existiram sim, mas fomos nós que conquistamos. E quando eu digo nós, a comunidade LGBT que eu conheço atualmente, ela está a 1.000 quilômetros de distância daquela comunidade que eu conheci na década de 70. E era impossível, inclusive, de você encontrar fora dos points marcados, não é? Banheiro de cinema, banheiro público, parque, etc. Fora disso, era dificílimo, e um outro lugar, mas era dificílimo você se encontrar com essa comunidade. Ela era muito invisível. Então, o que nós temos agora já é uma comunidade que tem uma consciência imensa dos seus direitos e da sua força. Eu dou como exemplo as paradas. Não é? Quando é que eu, não é, um dos fundadores do movimento LGBT pelos direitos LGBT no Brasil, poderia imaginar que nós teríamos a maior parada do planeta, a maior parada LGBT do planeta? Não é? Jamais. E isso é resultado da consciência política da população LGBT. Não é? E você hoje encontra exemplos disso muito contundentes na própria internet. O que nós temos de blogs, plataformas, páginas de pessoas LGBT que são maravilhosamente articuladas de um ponto de vista político. Eu fico impressionado, jovens gays, jovens lésbicas, jovens trans, vários tipos das letrinhas, né, estão na internet batalhando, brigando e dando o seu recado de uma maneira muito competente. Eu e o Rafa, por exemplo, vivemos uma união estável já há anos e apoiado por nossas famílias, então realmente, a gente tem que agradecer a você e a todos aqueles que lutaram tantos anos para que hoje, por exemplo, no YouTube, tantos canais de pessoas, como você disse, de cada uma das siglas pudesse fazer sucesso, ser bem recebido, ser assistido por milhões de pessoas. Então, muito obrigado mesmo. E a minha última pergunta, então, João, o que você diria para quem está no processo de autoidentificação da própria orientação sexual, mas vive num cenário ou num ambiente opressor? Bom, o que eu tenho a dizer é o que eu não vivi quando era garoto e quando era adolescente. Nós somos uma multidão imensa. Não tenha dúvida disso. O nosso grande problema, décadas atrás, era que a gente se sentia totalmente solitário, porque não tinha o menor sinal na face da Terra, pelo menos a gente sentia assim, não havia autoimagem, não havia reflexo, não havia comunicação, não havia senão repressão, porque a heteronormatividade era de um rigor, né, de uma crueldade sem tamanho. Quando eu narrei no meu livro Pai, Pai, a história da minha infância, em que eu fui jogado num rio caudaloso para aprender a ser homem, jogado pelos meus primos e vizinhos, foi uma coisa homicida, não é? E quando eu cheguei à margem, depois de muito brigar, eu não sabia nadar, eu olhei para aquelas pessoas que riam e gritavam: é para você aprender a ser homem. Eu disse: eu não quero ser homem desse jeito. Eu não tenho nenhum interesse em ser homem desse jeito. Então, foi um aprendizado doloroso, e é preciso que as pessoas jovens hoje, não é, possam compreender que existem muitas outras alternativas para que elas se encontrem, para que elas tenham autoimagem e para que elas, através desses reflexos de autoimagem, elas percebam que não estão sozinhas, não é? E que o seu caminho depende, sobretudo, da decisão que elas tomem para enfrentar aquilo que a sociedade apresenta como problema, não é? Hoje é possível saber
que existe uma história da homossexualidade no Brasil e fora do Brasil. Já existem materiais disponíveis em livros, em filmes, em peças de teatro, em debates, em pesquisas, inúmeras, uma quantidade espantosa já de material disponível. Então, é importante que essas pessoas procurem esses espaços para discutirem, para se informarem e para se tornarem mais fortes, não é? É preciso que elas aprendam a resistir. No final do Devassos do Paraíso, se você se lembrar, eu termino justamente com essa reflexão sobre os pirilampos, não é? Sobre os vagalumes. Quanto mais escuro em torno dos vagalumes, mais eles brilham. E essa é a força do nosso desejo. O nosso desejo é muito grande porque é uma parte fundamental da nossa maneira de ser. Então, nada vai destruir essa maneira de ser. Mais cedo ou mais tarde a gente vai romper, mesmo com todas as cicatrizes que a sociedade nos provoca. Não é? Essas cicatrizes não são fáceis, elas são duras, mas elas podem nos ensinar muita coisa, não apenas a respeito de cada um e cada uma de nós, mas a respeito da própria sociedade. Né? Daí porque a gente fala tanto em diversidade. Nós temos a possibilidade, através da nossa experiência, de entender o que é ser diferente. João, queria te agradecer demais por esses minutinhos que você passou aqui com a gente no Dia em Questão. Foi incrível, acho que eu nunca vou esquecer esse momento da minha vida. Foi muito emocionante poder te ouvir falar e ter esse contato com você. Te agradeço demais em nome do Dia em Questão, do Rafa e de mim. É uma honra estar falando com você. Muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês, eu agradeço de todo o coração, porque se não forem vocês como leitores, eu não existo, não existe possibilidade de escrever sem que haja leitores, e não existe possibilidade de ter uma reflexão se não houver interlocução. E são vocês, a sua geração, ou as suas gerações que estão levando adiante as ideias que a gente veio coletando e que estamos tentando discutir. Não é? Se vocês não partilharem dessa discussão, com toda certeza eu vou me sentir muito solitário. E quando eu encontro alguém como o grupo de vocês, a turma de vocês, certamente a minha solidão é muito menor. Então eu tenho a agradecer também. Viu? Muito obrigado. Vou parar a gravação agora. Olha, eu acho difícil para quem entende das lutas e tudo que a comunidade LGBT já passou, não ter dado um nozinho na garganta no final dessa entrevista e não ter se emocionado, porque realmente o Trevisan é a prova que motivo para celebrar é o que não falta pra gente, porque olha o quanto que a gente já avançou e ter contato com essa pessoa e saber o quanto que ele fez há tantos anos e saber que o direito que a gente tem hoje, às vezes, de um simples segurar a mão da pessoa que a gente ama, abraçar, casar, ele é parte-chave de que todas essas conquistas pudessem chegar até as nossas mãos no dia de hoje. Que a gente nunca esqueça hoje, estando no nosso, na nossa zona de conforto, de já ter direito aos direitos, esquecer a importância que essas pessoas tiveram para a nossa história e porque a gente pode ter hoje em relação a conquistas. Então, motivo para celebrar não falta. E mostrando que mesmo tendo tanto para celebrar, sempre é tempo de aprender. A própria Nania People reforçava em sua coluna. Aproveitem a primavera e possibilitem melhoras em suas vidas. Afinal de contas, a faculdade da vida só acaba para quem morre. Nesse clima de evolução, a seção Help incentivava todos a ressignificar a busca pela felicidade em suas vidas, dissociando dessa ideia hollywoodiana que só se é feliz estando com alguém enquanto o amor não vem. A seção reportagem reafirmava as conquistas da comunidade LGBT com a matéria Retrato de uma Família Alternativa, mostrando como nossas vivências vinham se tornando cada vez mais inclusas na realidade da sociedade a qual estamos inseridos. A entrevista dessa edição foi com a apresentadora de TV e sempre simpática com a comunidade LGBT, Adriane Galisteu. Uma entrevista incrível com uma pessoa completamente lúcida, ciente da realidade que envolve toda a sociedade, onde falou da importância da representatividade LGBT no mercado de trabalho e a necessidade de aprovação de projetos de lei com a parceria civil que nos coloca num patamar de igualdade com o todo. A união de duas pessoas é absolutamente normal.
Uma conquista que a G também celebrou nessa edição foi o fato de, em 7 anos de existência, a revista ser muito consumida por mulheres, o que mostra um quadro de evolução social onde não só os homens detêm o direito ao prazer através de publicações eróticas, mas as mulheres conseguiram seu espaço e direito de desfrutar desse prazer também. Além dos muitos colírios na seção G-Press, na coluna do David Brasil e no editorial Estilo, a galeria dessa edição trazia de volta o internacionalmente conhecido ator pornô brasileiro, capa da edição 72, Rafael Alencar. E na seção Desejo, o gaúcho de 20 anos, Maximiliano Frutuoso, que incorporou um chefe de cozinha e hoje em dia é profissional de MMA e instrutor de boxe e Muay Thai. E pela terceira vez capa da revista, as fotos principais dessa edição ficaram com Alexandre Frota, que sempre teve liberdade criativa para os seus ensaios e dessa vez, inspirado no filme De Olhos Bem Fechados, se juntou a mais 4 rapazes mascarados e fez a festa dos leitores. E assim a gente termina mais esse capítulo. Bom, eu quis só mostrar realmente o que tinha nessa revista para não passar em branco, porque eu acho que o ponto principal desse capítulo realmente foi apresentar o Trevisan através do nosso olhar para vocês e reforçar cada vez mais uma coisa muito importante. Gente, que a gente nunca deixe a história dessas pessoas se esvaírem pelos nossos dedos, ou deixar que outras pessoas, gerações que estejam por vir, não saibam quem são essas pessoas e a importância delas para tudo que a gente tem hoje em dia. Acho que nada é mais valioso do que manter a memória dessas pessoas vivas. Queria agradecer muito por ter vocês aqui comigo nessa semana, pedindo mais uma vez para vocês descerem aqui, se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar as notificações. Meu Instagram tá aqui embaixo se vocês quiserem interagir comigo. Comenta bastante sobre o que vocês acharam na entrevista do Trevisan. Tipo, se vocês já tiveram tanto contato assim, sabiam tanto das histórias dele. Compartilha o vídeo com quem vocês sabem que curte, tipo, cada vez saber mais da importância dessas pessoas representativas para a comunidade LGBT. E a gente se vê na semana que vem. Até já já.